bem, amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, estou aqui com ele, Fernandinho Baidaninha. Tudo bom, Fefito? Tudo bom, Gabu? Pedro Porro. Quanto mais você fala, pior fica. É um trava-língua, né? Difícil. Canta aqui também com a gente é o show do Vitinho. Tudo bom, show? Alegria, Galvão Bueno. Muita felicidade com você narrando Cruzeiro e Atlético. Bom demais. Foi muito bom. E o Dudu, hein? Tá feliz pelo Dudu? Pô, o Duda. Cara, a cada dia ele me deixa mais feliz. Com certeza. Longe, né? O Dudu é o Diniz que entra em campo, né? Ninguém quer no time. Nossa. Isso. Canta bem, ele me dá tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, graças a Deus. E se um dia critiquei Fernando Diniz, ficou no passado. Que isso? O cara acabou de criticar. Literalmente 10 segundos atrás, exato. Ficou no passado. Ficará no futuro, está no presente, está em todas as linhas do tempo. É o doutor estranho do futebol. O Diniz é o treinador estranho. É o multiverso da loucura, né? Realmente. Hashtag treinador estranho, já vou anotar. É isso aí, então vamos falar um pouquinho de futebol, gente? Vambora. Então vamos, meus amigos. O ouvinte não sabe, mas esse é o segundo Peladinha que a gente grava essa semana, porque no começo da semana a gente já gravou o intervalo extra. E aí a galera vai ouvir esse pelado e falar, pô, vocês nem comentaram do Neymar na Kings League, não sei o quê. Tá comentado no intervalo extra. Vocês vão ouvir no fim de semana. Mas é a questão do espaço-tempo, né? Exatamente. Pra você ainda não. Pra você ainda não, mas nós vamos comentar no próximo programa. E pra gente, a gente já comentou no programa anterior que a gente gravou. É uma loucura? É, vai tá lá. Enfim, vai ter intervalo extra. Ah, vida, mas vocês falaram de futebol no intervalo extra? É porque o viés não é só o futebol, e sim o comportamento. A gente falou sobre comportamento. E acaba usando o futebol como exemplo, mas não é um programa sobre análise esportiva. Até porque o Neymar entra tão pouco em campo que não é futebol falar do Neymar. Então a gente optou por deixar ele no intervalo. Exatamente. Diferentemente da TNT Esportes, que tá comentando sobre o Neymar, e ele deveria ser comentado na TNT normal. É verdade. Faria muito sentido, cara. Por parar pra pensar, tem que pegar o Bruno Formiga e botar na TNT junto com o Rubens Evaldo Filho. Comentar o Oscar e é isso. Aline Diniz e Bruno Formiga comentando o Oscar, pô, bom demais. Coitada da Aline Diniz, eu não tô menosprezando ela não, tá? Acho ela do caralho, tá? Aline Diniz, um beijo pra você. Não vou te comparar mais com o Bruno Formiga nesse programa. É verdade. Ó, site do Peladinha tem peladranet.com.br, tem link pras redes sociais, grupo de Telegram, tudo pra você clicar e seguir a gente. Tem link pros produtos do Pelada na Podcast Store também. E tem projetos paralelos, como por exemplo, Fábrica de Filmes, que é o querido podcast do meu querido Vitinho, que saiu até Odilon de Ouro, já saiu esse ano, né, Vitinho? Isso. Infelizmente não consegui participar da gravação, então não tem eu lá, mas isso é até um motivo a mais pra você ouvir o programa, talvez, o Odilon de Ouro, que é a premiação, o Oscar da Fábrica de Filmes, onde a gente premia, né, os nossos próprios filmes, pra dizer o que foi o melhor. O Vidani, inclusive, concorreu, né, como coadjuvante no Odilon do ano passado. No ano passado. Esse ano eu não tô concorrido, porque ninguém me convidou mais, né? Esse é um ponto, é verdade. Fica claro que o Rafa Castro me odeia. Não, eu até diria que é importante, o Rafa Castro talvez odeie todo mundo. É verdade. Importante falar isso, que não é um problema sério comigo, né? É um problema sério que ele tem com todo mundo. Não é, pessoal. O Rafa é um amigo, se eu tô muito ansioso, eu mando um vídeo pra ele e falo, Rafa, você acha que esse vídeo tá bom? Ele responde sim. Bacana. Ele podia responder não. Tá melhor. Isso é verdade, seria pior. Tem Reinaldo Jaqueline, pra não dizer só dessa semana que é o programa sobre séries canceladas, semana passada foi sobre Minecraft, como o programa passado foi aquele especial com a galera do Wrexham e tudo mais, a gente não acabou não anunciando aqui. E falando em anunciar, dentro da minha cabeça, semana passada o Beiba tava lá, Xande Veloso do Rebosteio, falando sobre criatividade e plágio, e essa semana Doug Lira está no Dentro da Minha Cabeça, no episódio especial sobre passar raiva. Então, vão lá ouvir que tá muito maneiro, todos os episódios que a gente citou. Ouçam os projetos paralelos nossos também, Reinaldo Jaqueline, Dentro da Minha Cabeça, Fábrica de Filmes, assistam as lives do Maidana, enfim. Vejam os vídeos do Vitinho no Instagram, vídeos engraçadíssimos e a gente não tem mais falado disso, né? É verdade. Lancei a escolinha sem partido essa semana no meu perfil do Instagram. Olha aí. E apareceu gente defendendo o Ciro Gomes, você acredita? Não sabia que existia mais isso. Pedetista e fã do Ciro é uma praga que tá escondida, mas ela tá aí, tá? São poucos, mas eles são barulhentos. É verdade, ele esqueceu que isso existe, né, cara? É porque geralmente eles estão em Paris, né? Mas às vezes eles aparecem na rede social, lá tem internet. Brincadeiras à parte. Encontro do Peladinha pra final da Champions League. A final será 31 de maio. Vai ser no mesmo lugar que nos últimos 2 anos, em São Paulo, no Garotinha da Santa Cruz, que pelo que eu vi no Google mudou de nome, parece que é Point da Santa Cruz. Point Santa Cruz. Mais importante é que é Rua Tenente Gomes Ribeiro 224, logo atrás, encostadinho no Shopping Metrô Santa Cruz, na linha azul do metrô.
Ou na linha Lilás, né? Também tem Estação Santa Cruz na linha Lilás, é a mesma. O jogo às 4 da tarde, lembrete, chega lá pra almoçar, chega lá 1, 2 da tarde, almoça, que a gente vai colar lá também pra já se preparar, pegar lugar, porque nós não vamos fazer reserva, porra nenhuma, não é um evento combinado com a galera do bar, é só sentar e assistir. Ah, Vidani, se no dia mudar? Cara, me siga nas redes sociais, eu vou estar postando tudo. Se alguma coisa acontecer e a gente tiver que mudar de lugar, a gente for chutado, eu vou estar postando no Instagram, meu, @Príncipe Vidani. Maidana estará lá, Vitinho provavelmente não, mas todos nós estaremos em espírito, no mínimo, pra acompanhar essa grande final. Eu entro em chamada de vídeo na hora do jogo, você me liga. Cara, antes da gente passar pros assuntos principais e tal, eu queria dar um giro de notícias aqui pra falar de Libertadores, principalmente da situação de todos os times brasileiros ali na Copa Libertadores. Só pra citar também, porque a gente não falou semana passada sobre a rodada, então nem vou comentar os jogos, mas sim a situação. Faltou uma rodada na fase de grupo só, hein? Então vamos ver cada grupo de time brasileiro, ver como eles estão. Pelo grupo A, o Botafogo tá em terceiro, com 9 pontos, empatado com o Estudiantes, também tem 9, um atrás da Universidade do Chile, que tem 10. O Botafogo pega a Laú e precisa empatar no mínimo pra secar o Estudiantes. A situação do Botafogo é meio complicada, porque se o Botafogo perder pra Laú, já tá fora. É. Praticamente uma final contra Laú. Esse começo caótico do Botafogo, esquisito, né? Estudiantes pega o cara bobo e, enfim, tem tudo pra classificar. Então por isso que eu tô dizendo que o Botafogo é uma final contra a Laú aí. No grupo C, o Flamengo tá numa situação muito confortável, venceu aí na quinta rodada, então enfrenta agora o Deportivo Táchira, que tem 0 pontos no Maracanã, e só uma derrota tira o Flamengo das oitavas. O PCL deu ponto A, vencendo ou empatando, e o Flamengo perder pro Táchira, aí sim, o Flamengo fica fora das oitavas. Mas é aquela combinação de resultados bizarra que, se acontecer, é tragédia mesmo. Já começa com ter que perder pro Táchira no Maracanã, né? É. No Maracanã, Deportivo Táchira 9, Flamengo 2. Caralho, de verdade, seria o melhor dia da minha vida. Caralho, com certeza. Grupo D, São Paulo já tá classificado pras oitavas, muito possivelmente em primeiro, nem vamos falar. Grupo E, Fortaleza corre sério risco de ficar de fora das oitavas de final. Fortaleza vai visitar o Racing, e se o Botafogo tá numa situação complicada, Fortaleza tá pior ainda. Por quê? O Bucaramanga pega o Colo-Colo, que já tá eliminado. Beleza, tem que vencer fora de casa. Não é o jogo mais fácil do mundo. Mas também não é impossível que o Colo-Colo queira fuder o Fortaleza depois do WO, né? Verdade, né? Quem sabe aí o Colo-Colo não entrega e o Fortaleza teria que vencer o Racing ali pra garantir sua posição. Racing que já tá classificado. Pode ser que entre com um time misto, vai que. Tem chance, Fortaleza é um bom time. Esse time do Racing é bem forte, cara. Então vai ser no mínimo um jogaço, assim, de se ganhar, vai ganhar competindo muito e 2-1, 1-0. É, a fase do Fortaleza atual não é tão boa, né, porra? Assim, sinceramente. É verdade. No Brasileirão. Perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco, exato, de 3-0, então assim. Realmente é a pior fase já vivida. O lado bom é que se o Fortaleza empatar com o Racing, muito dificilmente o Bucaramanga tira a diferença do saldo, que tá -3 Bucaramanga e 4 positivo Fortaleza. Então assim... Nossa, tá maluco. Não tem como. Um empate dá pra... Mas eu acho difícil a situação, realmente, assim. Eu vejo como um resultado muito plausível o Racing vencer o Fortaleza lá na Argentina. Então... sim. Não é absurdo pensar que o Fortaleza fique de fora das oitavas, não. É aquele jogo com atenção, né? Tem que jogar como uma final também, assim como o Botafogo. Pelo grupo F, já tem a certeza que o time brasileiro vai ser eliminado, né? Hoje, o Inter é o segundo com 8, o Bahia é o terceiro com 7 e o Atlético Nacional tá em primeiro com 9. Só que o Atlético Nacional já tá classificado porque pega o Nacional do Uruguai. Então, não tem resultado que tanto o Bahia quanto o Internacional passem o Atlético Nacional. Então, o Atlético Nacional já tá tranquilo. O Inter recebe o Bahia no Beira-Rio e eles vão duelar por essa última vaga, com o Bahia tendo que vencer. Sinceramente, eu acho, pela fase do Inter atual também mais recente, um jogo difícil pra um caralho pra segurar esse Bahia, que vai vir babando, tá? Mas vai ser jogão também. Esse é o grande jogo da rodada pra mim. Espero que seja. Não sei em qualidade, né? Mas pelo menos em importância. É porque eu não pretendo ver nenhum dos outros. Talvez veja esse. Pelo grupo G, o Palmeiras é 100% na competição, 15 pontos, líder geral da Libertadores. Nem vamos falar da situação do Palmeiras, porque já tá aí. Vai se foder esse time. Ainda bem. Não vamos falar desse time nunca mais. E vamos falar dele, hein, agora. Desgraçado! Cristiano Ronaldo vem para o Brasil, vem para o Fogão? Esse é o rumor da semana que balançou. Ah, gente. E não veio do Brasil esse rumor, hein? Veio do jornal Marca, da Espanha, que afirmou ali numa matéria que uma equipe brasileira estaria atrás do Cristiano para disputar o Super Mundial de Clubes. Falou que uma das equipes que vai disputar quer trazer o Cristiano Ronaldo. O jornal português Record também, por exemplo, publicou quarta-feira, hoje, dia que a gente tá gravando, citando uma fonte ligada à diretoria do Botafogo, que a contratação do craque seria vista como viável hoje no clube comandado pelo John Textor. A ESPN ouviu pessoas
próximas a ele e diz que a resposta mais otimista que eles ouviram foi improvável. Caralho, esse é o mais próprio otimista. Cristiano Ronaldo. A razão principal é financeira, né? Obviamente que na Arábia Saudita, os rendimentos anuais do Cristiano Ronaldo estão na faixa de R$1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, né? Isso sem contar prêmio e bônus e tal de contrato. Contudo, tem um ponto importante. O Cristiano tá num desgaste ali no Al Nassr, porque o time do Al Nassr piorou muito, essa é a verdade. Não tá mais disputando os principais títulos, tanto da Arábia quanto da Champions asiática e tal. E faz crescer os rumores de que ele estaria aberto a defender uma nova equipe. Mas ele tem contrato só até o final de maio com o Al Nassr. Desse ano. Tá acabando o contrato dele. Mas é muita loucura falar assim, o Cristiano Ronaldo não quer mais jogar no Al Nassr. Logicamente, ele vai pro Botafogo. O mais provável é principalmente que ele renove com o Al Nassr ou que ele vá para outro clube da Arábia Saudita, por exemplo, Al Hilal, né? Qual que é o lance? O Al Nassr fez aquela super proposta pro Cristiano, lembra? Que ele ia passar a ser dono do time, 5% das ações do clube ele ia ter. E isso multiplicaria o ganho dele por várias vezes aí, desses bilhões aí. Você pode botar uma multiplicação bacana pro Cristiano Ronaldo. Eles querem que ele continue lá para ser o principal rosto do futebol local por conta da Copa de 2034 na Arábia Saudita, né? Então não que ele vai jogar a Copa, mas que ele fique pelo menos... Olha, não duvido nada. A de 2030 eu não duvido, mas a de 34 eu acho improvável. É isso, né? Acho que é aquele rumor que balançou um pouco e tal, mas eu, sinceramente, caralho, acredito menos nisso do que eu acreditava no Ancelotti vindo. Cara, eu acho que não vai ser mais frequente esse movimento dos caras saírem da Europa e virem pro Brasil, né? Que o Depay fez, o Neymar. Eu acho que a clara falta de profissionalismo dos times, tanto do Corinthians, quanto até um pouco do que foi o Grêmio e agora o Santos, tá deixando claro que pode não compensar. O cara pode vir e só ser uma coisa meio triste, sabe? Será que tem a ver, Vitinho, isso pra decisão? Eu acho que no caso do Cristiano, dos brasileiros e dos caras embaixo, eu concordo contigo, tá? Mas no caso do Cristiano Ronaldo, ele é uma figura nada a ver com o Brasil, sabe? Meio que a conexão dele com o Brasil é a irmã dele e a mãe dele tem um restaurante em Santa Catarina e Balneário Camboriú. Tipo, foda-se, entendeu? Tipo, eu não vejo o Cristiano vindo jogar aqui, assim, num lugar onde ele não vai encher o cu de dinheiro. E a razão financeira é talvez a principal, mas também que ele não vá... Não tem identificação nenhuma, né, cara? Não, ele não tem como competir aqui também, cara. O campeonato é muito equilibrado. Não tem um time que se destaca pra ele jogar ali. Imagina, o Cristiano vai pro Flamengo e o Flamengo entra numa fase que nem do ano passado, assim. Pra ele é complicado. Eu acho mais provável, se ele quisesse jogar o Super Mundial, ele ir pro Inter Miami... e jogar com o Messi. Olha. Que seria foda. Seria louco, tá? Seria louco. Seria muito foda, mas eu acho mais provável isso do que ele vir pro Brasil. Então. Seria o primeiro time de FIFA da história, né? É a primeira Master League da vida real, realmente. Caralho, O símbolo realmente do Inter Miami já parece um símbolo de time genérico do FIFA, daqueles que você fazia. Mas, dito isso, gostaria muito que o Cristiano Ronaldo fizesse um contratinho de 2 meses com o Inter Miami, depois volta pro Al Nassr. Pode voltar, mas só 2 meses. Junho e julho. É um contrato. Pronto, resolvido. Por questões geopolíticas, Botafogo encerra contrato com o volante Wendel, né? Vocês lembram que ele tava naquele negócio do Luiz Henrique, né? Venda do Luiz Henrique, vem o Wendel e tal, dá uma grana, não sei o quê, mas ele só viria no meio do ano. O que acontece? Um dos proprietários do Zenit entrou na lista de sanções internacionais dos Estados Unidos. Valeu, Trump, fudendo o Botafogo aí. Caraca. Que impede por lei americana qualquer transação com o Botafogo, porque o Textor é americano, dono da SAF do Botafogo, então ele não pode contratar. O Wendel acabou melando e ele não vem mais. Bizarrice, velho. Ele era uma das principais contratações do Botafogo pro Super Mundial, inclusive o Wendel aí. Grande perda. Quem se importa que fique triste. Desgraçado! Por fim, nesse giro de notícias, Bruno Henrique do Flamengo e mais 9 são convocados para depoimento no STJD por envolvimento com apostas, né, pelas acusações lá de envolvimento com apostas. E agora, em junho, na primeira quinzena, lembrando que tem o resultado do Paquetá, que é ou culpado ou inocente. E se for culpado, é banido. E aí o banido, a gente tem que entender se é banido, eu imagino que seja banido primeiro da Premier League e da Inglaterra, do futebol do Reino Unido, mas isso já deve dar pra ele um banimento quase que automático da UEFA. Então na Europa ele já não joga mais por conta disso. E talvez ele volte pro Brasil pra ver se a FIFA não vai banir ele. Sinceramente, tá cheirando a fim da carreira do Paquetá e vamos acompanhar. Mas é isso, o Bruno Henrique também pode estar encarando o começo de um processo desse aí. Também tá parecendo que é isso, assim, que vai acabar. Eu fico um pouco triste, assim, porque é uma idiotice muito grande e o Paquetá durante um tempo demonstrou um bom futebol, né? Antes, inclusive, das bets, ele era um jogador importante na seleção. Sim. Fez muitas coisas pra aquele time do Tite funcionar e tal, então é triste. Ele virou também, a peça-chave depois que o Neymar saiu, né, cara? Sim. E nesse lugar de
Neymar, até agora, desde que o Neymar parou de jogar futebol, acho que ele foi o melhor, cara. Jogou melhor nessa posição ali de armar o time e tal. É um desperdício, né? Dá pra dizer isso, né, Vitinho? O Paquetá. Sim. Mas aí são as ações do próprio cara, ele que se foda pra lá. Então, se foi isso realmente que aconteceu, se ficar provado que a culpa foi dele, mano, que se foda. Total. Não, e que seja feito de exemplo mesmo, Maidana, de verdade, assim. É. Eu já falei isso aqui e repito, mano. Pra mim, tem tanto cara querendo jogar futebol no Brasil e no mundo, querendo fazer uma carreira, e esses caras ganham tanta grana, e mesmo que eles ganhassem 20, 30 pau por mês, que já é um dinheiro do caralho pra uma pessoa normal, é um absurdo alguém se sujeite a se envolver com manipulação de resultado, assim. Esse cara tem que ser banido do esporte por uma mera questão de esportiva, assim, não é justo com todo o ambiente esportivo que uma pessoa dessa tenha a condição de atuar profissionalmente nunca mais, na minha opinião. Vida dele é muito rígido. Não, rígido seria matar o cara. Pô, impedir o cara de atuar profissionalmente no esporte, nesse esporte específico que ele manipulou, super tranquilo. Vai pra Kings League, Paquetá. Não queria comprar time lá? Vai lá e continua a carreira, se for banido. E bem, amigos do Peladranet, é hora de anunciar a mais nova craque convocada pra nossa seleção. Eu tô falando dela, a NordVPN. Olha. Ela que é muito versátil, como a volante mais segura dos campos de futebol. A NordVPN defende suas informações com criptografia pra te livrar de vazamentos, sejam de IP ou da sua localização. Você vai navegar tranquilamente na internet graças ao recurso de proteção de ameaças da NordVPN. Malwares, anúncios intrusivos e demais adversários indesejados não conseguem suportar a qualidade defensiva da NordVPN. Com ela, seu dispositivo fica livre de qualquer problema. E com a bola no pé, a NordVPN também bate um bolão. Na criação das jogadas, usando a NordVPN, você pode alterar a região da sua conexão para aumentar suas possibilidades de ataque. Se você estiver fora do país e quiser assistir aquele joguinho do seu time, com um clique você muda a região e pronto. Você pode assistir a qualquer momento e de qualquer lugar, usando aquela sua plataforma de streaming que você já paga. São mais de 5.000 opções de servidores do mundo inteiro que funcionam como as mais variadas jogadas. É a NordVPN extraindo o máximo do entretenimento para te ajudar a marcar um golaço. Vocês sabem, Vitinho e Maidana, que uns anos atrás, quando eu tava lá no Reino Unido, o Vasco tava lutando contra o rebaixamento, né? E graças à NordVPN eu pude assistir do conforto do meu hotel lá no País de Gales aos jogos do Vascão, usando o streaming que eu já pagava, cujo acesso era restrito pra fora do Brasil. E é uma porrada de coisa que tem que a gente não faz ideia, que os serviços têm em outros países e tal, e você descobre mesmo, e aí é uma aventura, né? Com certeza. Enfim, falando inclusive, Vitinho, em viajar pro exterior, fica a dica especial pra quem tá procurando passagem de avião, o life hack valiosíssimo aqui pro nosso ouvinte público do Peladinha. Quando você muda de região nos sites de busca de passagem, o preço pode variar, tá? Até pra comprar uma passagem inteligente, você tem NordVPN também pra mudar de região e ver as suas opções aí. E é claro que o ouvinte do Peladranet tem oferta exclusiva por aqui. Acesse nordvpn.com/peladranet, o link tá na descrição do episódio também, e ganhe um descontão no seu plano NordVPN com mais 4 meses adicionais totalmente grátis. É completamente sem risco, uma vez que você tem 30 dias pra se arrepender e receber reembolso. Isso mesmo, em 30 dias você conta com a garantia de poder ter seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você nem vai precisar disso aí, porque o serviço dos caras é demais. Acesse nordvpn.com/peladranet e assine logo o seu plano. Não perca mais tempo. A NordVPN é a mais nova parceira do Peladranet. Contrate já. Brasil! Terceira fase da Copa do Brasil em conclusão, molecada. Vamos falar aqui da rodada da Copa do Brasil, começando pelos jogos de terça-feira, 20 de maio. Teve Vasco 1, Operário do Paraná também 1. Mesmo resultado do jogo de ida no agregado 2-2. Nos pênaltis 7-6, Vascão da Gama. Jogo controlado, tranquilo. Quase não tive 2 AVCs e 3 ataques cardíacos, tá assistindo. O dinizismo é real demais, cara. É muito. A vitória parecia fácil com o gol do Ryan no primeiro tempo, mas o Ademilson empatou e levou pros pênaltis um cabeceio fraquinho que parecia que não ia entrar nos 48 do segundo. Aí nos pênaltis, o Léo Jardim pegou 3 e foi o herói da partida. E eu começo com um grito aqui, tá? Atenção, Carlo Ancelotti. Assista Léo Jardim. Tá merecendo há muito tempo. Muito tempo, muito brabo. E enquanto a gente grava aqui, o Tottenham acaba de ser campeão da Liga Europa em cima do pequeniníssimo, minúsculo Manchester United. Mas voltando pro Vasco aqui, que é o que importa. Que também é pequeniníssimo e minúsculo. Caralho, que absurdo. O jogo do Vasco também teve o destaque dele, Lloyd. Vocês viram que o Lloyd fez esse jogo aí? Mostrando que não é Lloyd só no nome? Eu não vi. O Lloyd Augusto, né? Jogador do Vasco, ponto esquerda, aí angolano, que fez até live pra vir pro Vasco. Se o cara faz uma live implorando pra vir pro Vasco, maluco ele já é. Tem alguma coisa errada, cara. Já começa
Começou errado. Então, o gesto dele pro Fernando Diniz, o que aconteceu? Ele tava mal pra caramba no jogo, errando tudo, e o Fernando Diniz, imagina, com a calma e a tranquilidade que só o Fernando Diniz tem, né? O psicólogo, meu, um jeitão de falar com as pessoas, uma paz na voz, uma tranquilidade, chamando ele de todos os nomes mais bonitos que o mundo já viu. E o Lloyd em campo começou a ignorar o Diniz. O Diniz começou a falar, vem cá, queria ele na beirola do campo pra conversar com ele, e o Lloyd falava, não consigo agora não, agora não dá, tô no túnel, não consigo ir. E batendo boca com o Diniz no gramado. Aí o Lloyd pegou a bola no meio, bateu um chutaço no ângulo mesmo. O goleiro espalmou e o Lloyd virou pro Diniz e botou a mão no ouvido assim, ó. Fala de mim, fala aí, parça. Caraca. Ele provocou o próprio treinador depois de dar um chute no gol, mas não foi gol. Porra, é uma loucura. Incrível. Pô, mas ao mesmo de todo mundo que joga nesse time, rapaz. Eu acho que ao mesmo tempo mostra como que essa postura do Diniz prejudica ele mesmo. Porque ele é extremamente agressivo, grosso com os próprios jogadores e o time dele não tem resultado. Então acho que os caras já sabem que ele é um péssimo técnico, não confiam nele e pra mim é isso que justifica essa atitude, tá ligado? Mas eu não acho que justifique, cara. Porque não. assim... Não acho que justifique também, né? Ainda mais treinador novo. Mas acho que vem daí. Com certeza vem daí, mas, cara, todo mundo sabe que o Diniz é assim, mano. Todo mundo sabe. Não é como se, tipo, caraca, é só comigo. Nossa, é pessoal. Pode até ser, mas, porra, não é. É a mesma coisa, sei lá, você vê o Pesadelo na cozinha, nossa, o Jacan foi grosso com o cara lá no restaurante. Porra, exatamente. É o que se espera dele, cara. É como você vê o comportamento do cara. Não é o certo. Não é como se, tipo, não, vamos dizer que tá certo ou romantizar esse comportamento de técnico escroto na beira do campo, assim. Mas é isso, pô. Só que é a mesma coisa de você falar que o seu chefe comeu seu rabo no trabalho e aí você tem o direito de responder ele ou de, tipo, provocar ele no trampo, entendeu? No final das contas, o jogador é subordinado do técnico, né? Eu acho que é mais do que do técnico, Maidana. Ele é um cara ele é um atleta que tem uma torcida toda em cima dele, torcendo por ele, querendo o resultado do time. Tem os caras que contrataram ele da diretoria do clube também, que não é necessariamente o técnico. Uhum. O Diniz acabou de chegar. Ame ou odeie, e minha dica é, odeie, tá? Se puder, odeie. Mas ame ou odeie, ele é um treinador novo, não tem desgaste com os jogadores, não tem, sabe, esse problema de relacionamento ainda, então não deu tempo, cara. Acabou de chegar. Então você já estourar de uma forma assim, pra mim o Lloyd só mostrou que talvez o Diniz tenha vindo finalmente pra um time que tem um cara mais louco que ele. É isso. O que por um entretenimento é maravilhoso. O que pra quem não é vascaíno, talvez seja um atrativo pra começar a assistir. Até pra quem é vascaíno, porque a gente já tá acostumado. A gente já é vascaíno, já tá acostumado com loucura. E assim, talvez o Diniz finalmente tenha encontrado o louco e meio dele, entendeu? Caraca, incrível. E a lua de mel com o Diniz só durou até terça, né? Porque teve o jogo contra o Fortaleza no sábado, 3-0. Todo mundo da mídia babando ele. A mídia é doida pra amar o Diniz, né? Pra bajular ele. Fez um jogo contra o Fortaleza. E o time foi bem pra caramba mesmo contra o Fortaleza e tal. O Vasco jogou muito. Também sofreu pra caramba, tá? Não é como se o Fortaleza não tivesse tido chances pra ganhar do Vasco. Teve. Principalmente no primeiro tempo. Teve jogador expulso, né? O Vasco também teve o Coutinho expulso, que inclusive bem expulso, tá, Coutinho? O Marinho levantou o Piton ali, o Coutinho foi meter a mão na cara dele, empurrou ele no chão, bem expulso. Eu acho que nessas horas o jogador também tem que mostrar que ele tem sangue nos olhos, irmão. Assim, aquela expulsão besta, mas, cara, pelo menos mostra que o Coutinho tá... Com a torcida ele ganha ponto, tá ligado? Enfim, Vasco passou, graças a Deus, ganhou um dinheiro, já tá ótimo. Atlético Paranaense 1, Brusque 0, Cauã Moraes aproveitou o rebote. Marcou no começo do jogo, classificou o Furacão no jogo de despedida do João Correia, porque acabou de chegar no Furacão pra Série B, o treinador Odair Hellmann, Odairzão Maionese, chegou pra treinar o Atlético Paranaense. Bom nome pra Série B, Odair Hellmann, inclusive, tá? Bom nome. Nossa, nem lembrava dele, bicho. Nem lembrava que existia. Teve também terça-feira Náutico 1, São Paulo 2, mesmo placar no jogo de ida, no agregado 4-2, gols do Rodriguinho e do Luciano. O tricolor bateu o Náutico mais uma vez, na verdade foi o contrário, né? Luciano primeiro com assistência do Oscar, inclusive, Oscar que tá na pré-lista do Ancelotti, hein? O São Paulo venceu aí com o gol do Luciano primeiro de cabeça, depois o Rodriguinho aproveitando o rebote também. Resultado normal, né? Pro São Paulo já tinha vencido o jogo de ida, vence de novo fora de casa, bom resultado. São Paulo copeiro. E tá esse time que você nem percebe e de repente chegou lá, né? O time que mais empata no Brasil, tá? Teve também o jogo mais polêmico dessa terça-feira na Copa do Brasil, Grêmio 0, CSA 0. Fala, Zezé, você viu, Vitinho, esse jogo ou não? Cara, não vi. Mas o CSA segue sendo o maior protagonista do futebol, né? CSA eliminou o Grêmio, porque tinha vencido em casa por 3-2 e aí empatou lá no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio por 0-0. Mas o Grêmio foi roubadíssimo. Teve um gol anulado irregularmente. O tricolor gaúcho foi furtado em casa, caiu fora da competição por conta disso. O que aconteceu? O gol do Grêmio ali no bate-rebate depois de jogar de escanteio de bola levantada na área, não sei o quê.
o árbitro viu falta do Kahneman no começo do lance, na origem da jogada. Mas até o VAR achou esquisito, achou que não houve falta, chamou o árbitro, ele viu de novo por todos os ângulos e falou, vou errar. E errou. Errou consciente. Nada a ver essa falta pra mim, roubado, o Grêmio foi roubado em casa. E o Grêmio que vive péssima fase mais uma vez, né? Pois é. Mais um candidato a rebaixamento. Ou às vezes essa é a fase de verdade do Grêmio, né? E aquelas fases boas enganaram a gente. O Grêmio é o ganso do futebol. Cara, é engraçado, né? Olhando pro Brasileirão hoje, a gente vê ali a tabela, né? O Sport pra mim já tá rebaixado, tá? Com 2 pontos em 9 jogos. Desculpa, torcedor do Sport. Cara, a arrancada que vocês precisam dar nunca antes vista na história desse país. É bizarro, cara. E não só isso, como o desempenho do time é muito ridículo também. O Sport é um time muito ruim, tecnicamente. E aí não tem nada que pode acontecer, né? Tipo, muito cara de time que vai cair mesmo. Em penúltimo tá o Santos, com 5 pontos, que já tá a 2 jogos pra sair da zona de rebaixamento, que é um pesadelo inacreditável. A essa altura do campeonato, você já abrir 2 jogos pra sair da zona. Meu amigo, se prepare, torcedor santista. Só Neymar na causa mesmo pra vocês, tá? Começa a rezar pra São Neymar. E, enfim, é isso. O Grêmio tem essa... Ainda não tá tão fudido assim, tá 1 ponto de escapar da zona, mas já tá numa sequência triste já, hein? Eu não acho nada triste. Triste pra eles, né? De novo, pra quem se importa, né? Não é o meu caso. Ainda falando do Grêmio, você viu o áudio que vazou dos caras gritando pra verificar o lance do... Vi, bizarro. Não é o VAR, na verdade. É o microfone do árbitro que pegou um jogador do Grêmio gritando. É que é o áudio com o VAR, não é? O áudio com o VAR que tem esse... É tipo o árbitro tentando comunicar ao VAR, só que aí tá o jogador do Grêmio gritando do lado dele, cara. É incrível, mano. É incrível. Não sei se o Vitinho viu, mas, nossa, toca no programa aí, Vidani, porque... Pô, eu não vi. É necessário, cara. Confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem. Já falou. É dele. Cara, é muito bom o grito do... Tem um tranco nas costas de quem? Eu não sei. Então vai olhar! O desespero do cara é muito bom, cara. Tem um comentário nesse vídeo que é os caras falando... Me lembrou aquela conversa entre seu Barriga e o Kiko, quando ele pergunta onde seu Madruga tá. Porra, e o microfone estourado é a coisa mais cômica que já existiu no muito mundo. Foda, né, cara? Incrível, cara. Pô, Nada deixa é os mais canais engraçado. de Minecraft no YouTube. Parabéns, Grêmio, aí, por esse entretenimento que você deu pra gente. Além da sua derrota, que já foi entretenimento suficiente, teve essa berraria gostosa. Vamos agora pra viagem no tempo dos jogos de quarta-feira, 21 de maio, pra gente comentar os jogos que rolaram na noite que a gente tá gravando por aqui. Vamos lá para os jogos dessa quarta-feira, 21 de maio, então. Começando por Fortaleza 1, Retrô 1, roteiro parecidíssimo com o jogo do Vasco, no agregado ficou 2-2. Nos pênaltis, 4-1 pro Retrô, Fortaleza eliminado. Teve gol do Breno Lopes aos 11 do segundo, que estava classificando o Lion, que sofreu o empate poucos minutos depois. O Retrô e o Fortaleza tiveram chances claras para vencer no tempo normal, ninguém aproveitou e nos pênaltis brilhou de novo a estrela de Volpe, que já tinha pego 2 cobranças na fase anterior contra o Atlético Goianiense, e aqui pegou mais 2. Do Lion, só o Pikachu converteu a cobrança. Aparecidense 1, Fluminense 4 no agregado 5-1. E apesar de ter amassado desde o início do jogo e ter tido várias chances, o Fluminense saiu atrás no placar. Mas virou ainda no primeiro tempo com o Samuel Xavier e o EV. Um gol contra fez o 3-1 e um golaço do Ganso batendo de fora da área fecharam o placar. Bahia 4, Paysandu 0, 1-0 jogo de ida, no agregado 5-0 e o Bahia nem deu chance pro Paysandu. Michel Araújo, o William José fez 2 e o Rodrigo Nestor fizeram os gols que fecharam a conta pro Bahia. Atlético Mineiro 4, Maringá 0, no agregado 6-2 pro Galo, que também atropelou. Rubens, que fez um belo gol com uma cobrança inteligente e rápida ali de lateral, que encontrou ele na cara do gol. Patrick, Rony e Lianco fizeram os gols da vitória. O Hulk ainda isolou uma cobrança de pênalti de maneira vergonhosa. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2, no agregado 5-2 e o Mengão passeou, né? Chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, com os gols de Danilo, Pedro e Varela. O Henrique Dourado, sim, ele mesmo, ceifador, diminuiu pro Belo, mas o Cebolinha fez o 4-1. Aí até descontou o Pelezinho, mas ficou nisso, atropelo rubro-negro. E por fim, o jogo mais emocionante da rodada, Corinthians 1, Novo Horizontino 0, no agregado 2-0. Jogo duro que o torcedor só pode respirar tranquilo nos acréscimos do segundo tempo, com o golaço do Yuri Alberto que classificou o Corinthians. Foi um jogo dificílimo, aberto o tempo todo, que o Corinthians poderia ter perdido, mas acabou vencendo.
Gente, vamos falar aqui dos jogos que a gente não vai comentar de quinta-feira, 22 de maio, porque, né, são jogos que rolam no dia depois de lançamento desse programa. Maracanã contra Internacional. No Maracanã é um estádio inteiro contra o Inter. Vila Nova contra Cruzeiro. O jogo de ida foi 1-0 Inter, tá? O Cruzeiro, Vila Nova, o jogo de ida foi 2-0 Cruzeiro. 2/9 do X. Caio Jorge. Tem Palmeiras e Ceará, 1-0 Palmeiras, jogo de ida. Bragantino e Criciúma, 1-0 Criciúma, jogo de ida. Capital do Distrito Federal, Brasília, né? E Botafogo, 4-0 Botafogo, jogo de ida. CRB e Santos foi 1-1, jogo de ida. Esse jogo tem o provável retorno do Neymar, né? Que viajou com a delegação e estará à disposição ao que tudo indica. Aquilo que disse o Bruno Formiga, treinando mais que nunca, né? Caralho, nossa, cara, como nunca viram antes. Nunca viram antes treinar. O Neymar foi... Ninguém viu ele treinar. O Neymar foi titular do Barcelona na época da MSN e ele nunca treinou tanto quanto pra enfrentar o CRB. É com certeza muito plausível essa realidade. Eu acredito totalmente que o Bruno Formiga ele tá nada empolgado, ele é nada fã, ele é só um jornalista responsável. Coerente, né, com o que ele tem a dizer. Muito. Inclusive uma delícia ver a TNT Sports rachando por dentro, né, Vitinho? Sim. Cada vez mais programas contestando a loucura de Bruno Formiga. E tá passando tanto do ponto que todos os outros comentaristas perceberam que não dá pra seguir o caminho do cara. Então tá todo mundo, O VSR, que é um paga-pau do Neymar de forma contida, modesta. Contumaz, né? Contumaz, mas é pequeno a apagação de pau dele. Acontece, mas não é absurdo que dá do Formiga. Ele se incomoda com o Formiga. Ele acha absurdo que o Formiga faz. Sim. Eu acho que o próprio Neymar deve ficar incomodado. Ele fala, calma, cara. Eu não vou te comer. Não, não precisa, cara. Eu não vou te comer. Para com isso. Eu sou fiel. Aí não, pô. Tá maluco. Hashtag Neymar fiel. Pode botar aí, hashtag. Todo Neymar que existe é hipotético, né? Inclusive, o podcast Neymar do All Prime, indico demais. Muito foda. Trabalho do Pedro, do Juca Kfouri, incrível. Já saíram 5 episódios. Eu imagino que o próximo seja o último, o 6º, que já vai contar do retorno dele pro Santos, onde eles estão abordando toda a trajetória do Neymar e fica muito claro uma verdade muito inconveniente, que é o pai do Neymar era quem fazia dele gigante. Quando o Neymar quis ser independente do pai, acabou! Ele diminuiu de tamanho. Por mais críticas que eu tenho ao pai do Neymar, tá? Sim. Ele manteve o moleque com o pé no chão. Depois que o cara caiu no conto da carochinha, se fudeu. Mas indico muito. Excelente pro trabalho do All Prime, podcast Neymar. Cigarro! Dizem por aí que cigarro faz mal. Mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal. Mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Colabore no financiamento coletivo, tem link no post pro Apoia-se, pro Patreon e pra chave Pix, que é podcast@peladranet.com.br. Ajude com a partir de R$1. Lá em peladranet.com.br tem informações simples demais pra você colaborar em qualquer uma das plataformas, fica fácil demais. Lembrando que neste mês de maio tem intervalo extra, porque a galera arrecadou acima de R$3.000 em abril, e que temos a nova recompensa de R$300 pra você gravar aqui com a gente. Em junho, nos primeiros programas, já vão vir 2 camaradinhas aí gravar com a gente, graças a essa nova recompensa. Então, nos ajude com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. Com R$100 você pode mandar um áudio aqui pra tocar com a gente, e com 300 você participa do programa todo. Vamos falar um pouco da bagunça da CBF que continua antes da gente terminar o programa? Vocês viram que o Edinaldo Rodrigues foi destituído da presidência na tarde de quinta-feira, né? Sim, sim. Beleza. A gente não comentou isso, uma maravilha. Saiu no dia que sai o programa, porque vocês querem me fuder, né? Justiça brasileira. O Edinaldo tava tranquilo, falando que, cara, tem certeza absoluta que o Coronel Nunes assinou o documento, que não é falsificado na tranquilidade. Então, quem não deve não teme. Ele tava nessa vibe. Aí ele foi afastado, rolou um burburinho de que ele faria um recurso pra voltar à presidência e tal, mas ele desistiu. Matéria do dia 19 da TV Globo, do Márcio Falcão, diz que ele desistiu do recurso pra voltar à presidência da CBF, e a defesa dele enviou ao STF uma manifestação desistindo formalmente desse recurso, né? A defesa diz que o Edinaldo tomou a decisão movido pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro. Caralho. A cara de pau de escrever uma frase dessa é inacreditável. Ele também afirma que a sua vida familiar tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicentes e criminosas. Eu quero abrir um parênteses aqui só pra dar os parabéns pra revista Piauí, que é graças a ela que tudo isso aconteceu, tá? É verdade. Foda demais isso. A mídia que faz o melhor trabalho investigativo hoje no país é a Piauí. E dá um orgulho de ver o trabalho do Alan que levou a esse ponto. Então, parabéns a todos que trabalharam na matéria da CBF, que trabalham na Piauí, pela posição de vocês. Sim,
talvez vocês estejam ajudando o futebol brasileiro. Eu digo talvez porque já tem eleição marcada pelo Fernando Sarney, que é o interventor, e a eleição vai ser domingo, e de novo temos uma eleição de única chapa, e o nosso futuro presidente da CBF tem tudo pra ser Samir Chaud, da Federação Roraimense de Futebol, esse estado tradicional do futebol. Então, talvez vocês tenham ajudado o Piauí, espero que vocês não tenham piorado tudo, tá? Piorar é difícil, cara. Piorar é complicado. E assim, pelo menos não teve paz o Edinaldo, que é um sinal que Samir Chaud também não terá, né? Isso é ótimo. Confusão pra caramba essa história da CBF, de novo falando disso aqui. Mas fiquei muito feliz com a queda do Edinaldo, tá? Me trouxe uma satisfação pessoal. Não deu tempo de eu escrever minha chapa, tá? Vidani presidente ficará para um outro momento. Quem sabe numa próxima eleição. Mas vem aí. Ficou claro que existe espaço. Ficou claro que existe espaço. Vidani presidente, Ronaldo vice? Vamos, Ronaldo. Se quiser juntar as chapas aí, ó. Não teve força sozinho, né? Mas com você lá, como vice, talvez ele consiga. Lembrando que o Ronaldo é só um gordo andando na rua, né? É, um gordo qualquer, já disse o Kaká. A gente pode ser dois gordos quaisquer, Ronaldo, andando na rua. 2 gordos conhecidos. 2 gordos pelo Brasil. A nossa chapa vai acontecer, hein, Ronaldo? Ou é chapa ou é um texto de stand-up. Bom, vamos então para aquele bloco gostoso demais, turma. O bloco das cartinhas bonitinhas da batatinha. Ô, Vitor, correio! Enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. Diego Santos mandou e-mail com o título Agora o Vitinho fica feliz, com o texto A moça da cintura fina vem aí. E dentro ali, Vitinho, do e-mail dele, vinha uma ilustração, que eu imagino que ele mesmo tenha feito. Olha aí. Do nosso querido Carlo Ancelotti, que eu vou mandar pra vocês aqui no Discord, vocês podem ver. Pô, impressionante. E uma bela cintura fina no Ancelotti. Exato, ele tá de cintura fina, com seios volumosos. O rosto tá idêntico. O rosto de Cerveró, meio, pô, muito bom do Ancelotti. Maravilhoso. Parabéns. Isso vai estar no post, tá, gente? Quem quiser ver essa imagem, vai estar no carrossel do post do Pelada, desse episódio aqui lá no Instagram. Inclusive, a primeira convocação do Ancelotti é na segunda-feira que vem. A gente vai comentar tudo no programa da semana que vem, que é o 729, porque o 728 será lançado no fim de semana. O intervalo extra vem aí. O Hendrick já lesionou, tá fora da lista, né? Já de certeza que estava fora da lista. Talvez estivesse, mesmo se não tivesse lesionado, dado quanto o Ancelotti demonstra gostar dele. Ele deve ter dado uma pedrada, não é possível. E a pré-lista dele tem uma porrada de gente do Brasileirão na prévia, né? Vamos ver quem que vai estar na lista final lá. Tô ansioso. Acho que teremos, de fato, o retorno do Anthony. Teremos o retorno de Casemiro. O Anthony, não tô tão esperançoso assim, tá? Pessoalmente, moralmente, acho uma merda. Mas ele tá jogando bola e eu acho que o Ancelotti vai chamar. É. Eu tô esperançoso pro Anthony voltar pro tribunal, né? Exato. Seria o mais legal. Pelo que eu vi, no Brasil, arquivaram, né, o processo, mas lá fora continua em sigilo, né? André Batista mandou cartinha com o título Fato Tristemente Bizarro da Semana. Bizarro é foda. E ele comentou, eu nem vou botar o fato bizarro, porque além de bizarro, eu acho mais triste mesmo. Que a CBF homenageou a camisa 7 da seleção essa semana, você fazendo um vídeo, você viu? Falando que tem classe e categoria na camisa. E aí botou um vídeo com o Douglas Costa, o David Neres, o Paquetá, Ronaldinho Gaúcho e tal. Mas não botou o Garrincha. Não botou o Zagallo. Cara, como você não bota o Garrincha? Cara. Que eu acho que é o principal camisa 7 da história da seleção, pô. Não dá história do futebol se bobear, né? Só perde pro Cristiano, talvez. É uma loucura, cara. E é estranho, sei lá, parece um descaso com a própria história, né? Pois é um descaso absurdo. Eu acho uma pena mesmo esse vídeo da CBF. E é mais um motivo pra trocar a direção da CBF, né, André? Sim. Obrigado por lembrar a gente desse fato. Por fim, a cartinha do Marco Aurélio, Dr. Zô de Goiânia, Goiás, que mandou uma cartinha com o título E o Diniz? Quando o Diniz foi anunciado no Vasco, tive a mesma reação que quando ele foi pro Cruzeiro. Tirando o fato que eu não fiquei triste quando ele saiu do Cruzeiro. KKK. Acho que nunca na minha vida vi alguém pagar a língua tanto. KKKK. Ele tá se divertindo pelo Diniz ter vindo pro Vasco. Que eu paguei a língua, né? Mas eu tinha certeza que o Diniz viria. Absoluta. A partir do momento que você começou a falar, você já deve ter sentido. Cara, quando ele ficou sem clube e o Carille tava no meu time, eu tinha certeza que ele vinha pro Vasco já. Tinha certeza. Eu tava fazendo campanha pra ele ir pro Vaticano de tanto medo disso, gente. Certeza. É engraçado, né? Porque geralmente o Carille vem só pro time não dizer que não tem técnico. Que tá sem. Porque ele chega e dois jogos depois trocam o cara. O Pedrinho é apaixonado pelo Diniz, cara. O Diniz é a garota de cintura fina do Pedrinho. Exatamente. E ele fala aqui, ó. Pra surpresa de todos, segue os termos usados na manchete do GE. Análise. Com as mesmas peças, Diniz faz o Vasco jogar futebol como num passe de mágica. Chegada do técnico mexe com o ânimo e injeta confiança no elenco. Mais vitória sobre o Fortaleza também mostra construções de jogadas e movimentações que são a cara do seu trabalho. Por Tébaro Schmidt, no Rio de Janeiro, dia 18 de maio. Aí o empolgou do GE. Cara, a mídia
é louca pra perdoar o Diniz e esquecer todas as merdas que ele já fez, cara. Basta um jogo qualquer. É inacreditável isso pra mim. Nenhum outro treinador do Brasil tem esse carinho que a mídia tem, que o Diniz tem. Ninguém, cara. A gente já chegou até a comentar isso, que é a mesma coisa do Neymar, né? Neymar de jogador e o Diniz de técnico é essa dobradinha que não importa o que aconteça. Eles estão sempre prontos pra serem elogiados aí. É isso aí. Obrigado aí pelo programa, me divirto demais toda semana. Parabéns pelo trampo de todos da equipe. Um abraço pra vocês. Valeu, meu querido Marco Aurélio. Tamo junto. Valeu, Dr. Zô. Pra você que quer mandar cartinha, mande pra podcast@peladranet.com.br, seja pra dar o seu feedback aqui, dizer o que você quer dizer, ou se você tem alguma marca aí, quer anunciar com a gente, manda sua proposta, quem sabe? Você fala, pô, seria legal ter minha empresa, minha firma, meu programa, qualquer coisa anunciado no Pelada. Vamos conversar. Estamos abertos à negociação. Vamos lá ler como em trouxa no post do programa anterior. Se passar de 50 comentários tanto no Spotify quanto no Instagram. No Instagram estamos com 51 aqui no programa Plantão Ancelotti Especial Wrexham. Mas no Spotify não passou, hein? É isso aí, 33 comentários só no Spotify. Então não leremos comentários do post do programa anterior por conta disso. Então um beijo pra todo mundo que comentou, muito obrigado. Batemos na trave, não chegamos nem a 100 comentários somados, então... Mas chegamos na idade de Cristo, né? Chegamos, exato. Olha aí. Gente, lembrando que é importantíssimo comentar tanto no Instagram quanto no Spotify pra aumentar o movimento das nossas redes, engajamento, algoritmo, etc. A rede social do Peladinha voltou a crescer um tantinho. O nosso querido Spotify tá crescendo também, nossa audiência tem crescido. E graças aos comentários de todo mundo, todos vocês aí. Então, por favor, deixe seu comentário tanto no Spotify quanto no Instagram. A gente faz esse bloco dos comentroxas já há mais de 10 anos, seguramente, justamente pra movimentar a galera e aumentar nossos números. É uma forma muito boa de você dar o seu feedback e ainda assim ajudar a gente a movimentar o programa, chegar em mais gente. Então, nos ajude. A gente lê comentários se passar de 50 nas duas plataformas, em cada uma, né? E não passou. Obrigado a todo mundo que comentou mesmo assim. Hashtag treinador estranho, hashtag Neymar fiel. E lá pergunta da semana, qual sua expectativa com a lista de Carleto Ancelotti? Ou melhor, lá pergunta da semana 2 aqui, hein? O que o Lloyd Augusto pode fazer pra infernizar ainda mais a vida de Fernando Diniz? Boa! Aí é bom, hein? É isso, tirar um Celta no nome dele. Exato. Tirar uma areia no nome dele, pior ainda. Vender rifa ilegal no nome dele. Então, gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranet. Valeu, alegria! Alegria! Nossos colaboradores. Chegamos, Testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar abraço pra galera que colaborou com R$20 ou mais no mês de abril de 25. É isso, recompensa pro Apoia-se, pro Patreon e pra Chave Pix, pra todo mundo que colabora no nosso financiamento coletivo. Manda os abraços pra galera, Testosta. Abração pro Adriel Romeiro, Alexander Barroso Moreira, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Antonino Firmino da Silva Neto, Bruno Donizete Mendes, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correia, Débora Mazeto, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Duarte, Fernando Bilheire, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Gianluca Barbosa Mainini, Guilherme da Hora, Jailson Gomes, João Pedro Macarete, José Wellington de Moura Melo, Luan Germano, Luca Viana, Lucas de Oliveira Andrade, Marcelo São Martinho Cabral, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Faitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Santiago, Pedro Henrique Toneto Lopes, Poliana Bruno, Rafael Manente, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rafael Pini Bubinique, Renata Pereira R. Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Oliveira Marçal, Nogueira Marçal, aliás, Thiago Nogueira Marçal ou é Marcal, não sei, Thomas Rodrigues, Thiago Vaz, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Vladimir Araújo Neto, Cristian Adriano da Costa Júnior, David Gilvan, Luiz Estrina, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Leonardo Pimentel, Danilo da Silva Pereira, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Rodrigo Marques Fernandes, Vitor Rodrigues, Bruno Macedo, Daniel Moreira, Leandro José de Souza, Lucas Ufofo, Luiz Bessa, Albert José, Fernando Pereira, Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Álvaro Modesto, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Tatiana Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi Lucas, Maicon Feldhaus, Lucas Pereira de Aguiar Afonso, Isabelle Zácara e Cristiane Cardoso Avolho Gomes.
É isso, meus queridos, queridas, queridos. Obrigados por acreditarem. Obrigados não, né? Mas obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Eu amo vocês, tamo junto. Valeu mesmo de coração. Esse mês de abril fomos muito bem, batemos todas as metas e por isso tem até programa extra que vai entrar no ar, né? Ou já entrou, dependendo de quando você tá ouvindo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tamo junto e até o programa que vem. Espero que vocês continuem com a gente por muito e muito tempo. Valeu, alegria! Divertir, pra você brincar. Vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Uau, e aí, turma, beleza? Beleza, testou. Alegria. Beleza. O primeiro a jogar hoje é o Maidana. Toma. O segundo é o show do Vitinho. Tome. O terceiro é o Vidani. Tome. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero uma unidade de medida sem a letra A. Vai, Maidana. Metro. Vai, Vitinho. Quilômetro. Vai, Vidani. Centímetro. Não vale mais nada com metro. Não vale mais. Ah, que isso? Vai, Maidana. Mais uma rodada. Vai, Maidana. Litro. Vai. Vai, Vidinho. Você sabe o que vem, né? Quilo. Olha. Não, peraí, não é quilo. Quilo você vai errar. Por quê? Ih, rapaz. Era sem A? Mas quilo não é o nome da unidade de medida. Não, claro que é. Claro que é quilo, é quilo, é quilo. É quilograma, Vitinho. Não existe quilograma. Você chega agora num açougue. Chega num açougue agora, você ouvinte, e pede 1 quilograma de carne e olha a Ele vai cara falar que o que não vende açougueiro vai te droga. olhar. Ele vai falar que não vende droga. Caralho. Vai, Vidani. Beleza, então. Então o jogo agora é pro caralho, qualquer coisa. É... mililitro. Só o Vitinho jogar safe. É, eu achei que o Vitinho ia nessa. Quis inovar. Eu não sabia que existia mililitro, mas foi uma boa Que descoberta. isso, ML? Pra mim, ML é ML, não vou questionar a sigla do bagulho, que isso. E eu tenho medo de morto. Mais uma rodada. Vai, Maidana. Que isso, porra? A gente tinha acabado Continua. tudo. Caralho. Nossa senhora, pera aí. Unidade de medida. Ai, fi. Onça tem. Jardas tem. Milhas. Rapaz. Não é possível. Tem mais coisa com litro? Hectares tem, ó. O pau do peide. Quadrado. Errou. Vai, Vidani. O Maidana ficou só na unidade de medida de metro, de tamanho, de peso. Eu vou pra volt. Ah, caraca. Ah, rapaz. Aí é foda, hein? Mas é medida Aí... de quê? De eletricidade? De coisa de... De carga elétrica, exato. De transição de energia, né? Potencial de transição, né? Potência elétrica. Porra, foda. Parabéns, Vidani. Obrigado. Homem mede demais. Beleza, então, gente. Então a gente Não, então beleza. A gente é burro, a gente vai embora, Vitinho. tem que fazer um curso de física pra jogar agora o Testosterinha. Caralho, é só Pelo amor fazer de ensino Deus. fundamental, é só isso. Eu não fiz, mano. Aí como é que me fala? Me avisa antes. Me avisa antes que eu faça um supletivo pra jogar o Testosterinha Show. Pô, se eu quisesse ser criança prodígio, era o Luciano Huck, cara. Que é isso? Soletrando? Então é isso aí, gente. Um beijo, queijo. Até o programa que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Alegria.